Olha para a questão 18. Ela coloca aqui para a gente, então, esse é o nosso quadro de arte, e aí, só para a gente já ter uma informação mais direta. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na... Então, essa obra de arte, ela está afiliada à estética romântica, ela está associada à escola literária do romantismo no Brasil. E o exercício está perguntando, a associação dessa nossa obra de arte à estética romântica, à estética do romantismo, manifesta-se no quê? Está associada ao quê? Ou de que maneira que eu posso associar essa obra de arte à filiação do gênero ou da escola literária do romantismo? Bom, você tem aqui então a figura, né? Aparentemente de uma espécie de rio ou mar. Temos ali alguma vegetação ao fundo. E aí a cena principal aqui associada a essa nossa obra é a figura aqui dessa mulher. Essa mulher que ela está seminua, ela está deitada aqui ao chão. Perceba que os cabelos dela estão esparramados aqui pelo chão. E ela está ali utilizando, né, uma espécie de cobrimento no corpo que remete à figura de uma representação típica do indígena. Quando você imagina a figura do indígena, né, geralmente você imagina o indígena utilizando aquela representação de uma vestimenta que é tipicamente associada a isso, né? Você pega ali pedaços de folhas para cobrir as partes íntimas, como ela coloca ali pra gente nessa obra de arte. Perceba também que essa indígena, ela é construída com uma estética corpórea que valoriza o corpo dessa indígena, não é uma estética depreciativa, não é uma estética que não leva em consideração os detalhes, né? Você percebe que a construção do corpo da mulher aqui nesse caso, ela é repleta de detalhes, né? Dando a ênfase também na característica física, na beleza associada a essa mulher. E aí vamos lá. Essa filiação à estética romântica manifesta-se no quê? Letra A. Exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Isso é falso. Até porque, no romantismo, você não buscava retratar de maneira fiel a beleza feminina. Você buscava retratar a beleza feminina de maneira idealizada. Em boa parte das obras românticas, especialmente ali na produção da prosa romântica, você tinha uma retratação da beleza feminina, muitas vezes de maneira idealizada, colocando ali um caráter àquela beleza que ia além daquilo que você verificava na realidade, sempre exaltando a figura da mulher em muitas situações, especialmente na construção da prosa e também na construção da segunda geração romântica. Se você pegar a poesia da segunda geração romântica, isso também era algo presente. Letra B. Tematização da fragilidade humana diante da morte. Isso é falso. Apesar de você poder imaginar que essa mulher está morta e que, portanto, ela está diante de uma situação de fragilidade, que poderia ser associada à natureza humana, não é esse o ponto central do texto. Existem outros elementos mais fortes aqui nessa nossa construção. A figura da mulher, a figura do indígena, essa representação idealizada da beleza. Portanto, a letra B não seria a primeira opção para você pensar. É óbvio que pode eventualmente ter uma certa ideia com o texto, mas não seria a primeira análise que você faria. E outro detalhe importante, tá? A obra Caramuru, ela é uma obra no romantismo brasileiro que retrata a cultura indígena no Brasil. Ela é uma obra que tem a característica de retratação dos elementos literários indígenas no país. Então isso aqui também já faz você pensar na letra B como sendo uma opção falsa. Qual parte do romantismo que fala da fragilidade humana diante da morte? A segunda fase da poesia romântica. A segunda fase da poesia romântica, a geração que é caracterizada, né, pela geração byronista, é uma geração que tem uma visão muito pessimista sobre a realidade, que fala muito sobre o tema da morte. Mas aqui nesse caso, não é a melhor escolha pra gente. Letra C. Ressignificação de obras do cânone literário nacional? Não. O que seria uma ressignificação de obras? É você pegar determinadas obras e dar um novo sentido a elas, né? Atribuir agora uma nova análise, uma nova perspectiva. Isso aqui não acontece no texto. E o que seriam, para detalhar, obras do cânone literário nacional? São obras que tradicionalmente são associadas a um grande valor cultural. São aquelas grandes obras artísticas tradicionais, construídas no decorrer da história da literatura, que nesse caso não é o que a gente evidencia aqui nessa situação, porque não se trata de uma ressignificação. Obviamente, Caramuru é uma obra do cânone literário nacional, mas não estou ressignificando essa obra. Letra D. Representação dramática e idealizada do corpo da Índia? Pode ser. A gente já viu que é uma representação idealizada do corpo dessa mulher indígena. Tem um tom de dramaticidade? Tem, né? Da maneira como ela está disposta aqui na praia, né? Ela está meio que jogada, né? Os cabelos esparramados pelo chão. Então, de fato, existe essa dramaticidade presente. Letra E. Oposição entre a condição humana e a natureza primitiva? Errado. Na verdade, a condição humana e essa natureza primitiva meio que se misturam, né, na figura do indígena. É aquele indivíduo tipicamente associado à natureza. Tanto que na primeira geração romântica da poesia, você tem essa cultura nacionalista, essa cultura indianista sendo muito evidenciada nas obras literárias. E aí, muitas vezes, a condição humana se mistura com a natureza. É um indígena que está em íntima harmonia com a natureza como um todo. Por isso que a letra E é incorreta e a melhor opção aqui pra gente seria a letra D. É uma representação, em primeiro lugar, dramática e, em segundo lugar, idealizada do quê? Do corpo dessa mulher indígena
o que já tem diretamente ligação com a produção romântica no Brasil. É até importante pontuar, cara, que o romantismo no país, ele foi dividido no decorrer do tempo em duas grandes áreas. Nós tínhamos a prosa romântica, que são aqueles textos escritos em parágrafos, na composição clássica de um texto, e tínhamos o romantismo no âmbito da poesia, que são os poemas principalmente construídos aqui ao longo da produção romântica. Na poesia, nós temos 3 fases. A primeira fase é a fase chamada de fase ultranacionalista. É também conhecida como fase indianista. Então, ultranacionalista ou indianista. A segunda fase é conhecida como geração byronista. É a geração também chamada, em alguns casos, de ultrarromântica. É uma fase que eu vou até chamar de pessimista e você já vai entender a razão disso. E a terceira fase é a fase conhecida como a geração condoreira, né? A geração do condoreirismo. Vou colocar assim, ó, condoreirismo. Vamos lá, diferenças básicas só para você ter isso em mente. Na primeira fase, a valorização das obras estava em torno da figura do Brasil, da identidade brasileira, sempre de maneira muito idealizada, sempre de maneira a supervalorizar a criação de uma cultura nacional que ainda estava surgindo no país. Essa vertente indianista também se verifica, então a valorização da natureza brasileira, a valorização da figura dos indígenas no Brasil são elementos dessa primeira fase da poesia. Na segunda fase, nós temos uma vertente pessimista, por quê? Porque agora você tem aquele romântico que sofre de amor, aquele romântico que não consegue ter ali o contato com a sua amada, aquele romântico que muitas vezes está marcado pela ideia de uma busca pela morte, porque ele é triste, porque ele não consegue atingir a sua felicidade plena, já que a sua amada não está ao seu alcance. E aí a mulher idealizada volta a aparecer de maneira muito marcante na segunda fase. E na terceira fase você tem a geração condoreira, que é uma geração que tem uma maior associação com a crítica social. Aqui você tem alguns autores que vão criticar, até certo ponto, a escravidão, no momento em que a escravidão já estava perdendo as suas forças dentro da sociedade do Brasil. Na prosa, todos esses elementos estão misturados. A gente percebe principalmente ali com o José de Alencar, que é o principal autor da prosa romântica, essa vertente ultranacionalista e indianista, mas nós também temos algumas produções da prosa que tem a vertente pessimista e a vertente do condoreirismo estando presentes ali nessa nossa construção. Então essa aqui seria a ideia por trás do nosso romantismo quando você pensa em vertente das escolas literárias do Brasil. Quando que você tem ali o romantismo no país? Ali, né, pegando um pouquinho do século XVII, pegando especialmente ali século XVIII. Então essa aqui seria a construção fundamental do romantismo no Brasil. Escola literária que já apareceu no Enem algumas vezes, você tem que conhecer. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.